Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Bruno Werneck e hoje eu estou aqui com duas mulheres empoderadas que já ocupam posições de liderança, mesmo tão jovens. E hoje nós vamos falar sobre a importância do acompanhamento pedagógico individual na aprovação na universidade pública. Então, deixa eu apresentar para vocês minhas convidadas. Primeiro, a Lucimara. Tudo bom, Lu? Tudo bom. Obrigada pelo jovem. Daqui a pouco a Lucimara vai contar a história dela. Eu tô aqui com a Daiane também, a gente chama ela de Dai. Tudo bom, Dai? Tudo bom, é um prazer estar aqui hoje. Tá nervosa, Dai? Um pouquinho, primeiro podcast. A gente fazia antes, né? Antes da pandemia, a gente fazia toda semana. E aí, com a pandemia, a gente continuou fazendo online. Mas agora nós voltamos para um estúdio, né? Mas vamos lá. A gente vai falar hoje sobre a importância do acompanhamento pedagógico para passar na universidade pública. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é como que foi a jornada de vocês para passar na universidade pública. Eu vou começar com a Lucimara. Lucimara, como é que foi a sua jornada para passar na UFMG, que foi a universidade que você fez? Pois é. Foi uma jornada mesmo, porque 4 anos, né? Você conhece bem a história, que você me acompanhou desde o início. Foram 4 anos batalhando para entrar no curso de Biologia. Na época, Biologia estava no top dos tops dos cursos, porque tinha aquela coisa da Dolly, da clonagem. Então, assim, Biologia estava no auge, né? Então, a concorrência era muito alta e a única opção que eu tinha era a UFMG. Eu não pude fazer vestibulares para muitas faculdades, né? Primeiro porque a UFMG ficava em Belo Horizonte, que é onde eu moro até hoje, né? E depois porque era pública. Era a única pública na minha cidade. Então, eu só tinha essa opção. Eu não podia explorar outras universidades, por exemplo, Ouro Preto, que está do lado aqui de BH. Mas eu não podia porque meu pai não ia ter condição de me bancar em outro, né, morando fora da casa dele. Então, foram 4 anos, assim, de muita batalha. Nos 4 anos, eu precisei fazer o cursinho. Obrigada. Você fez 4 anos de cursinho? Fiz 4 anos de cursinho. 4 anos de cursinho. No primeiro ano, inclusive, eu até fiz um cursinho que era muito famoso aqui em BH. Hoje ele já até fechou, mas também tem muitos anos, né? Foi em 2002 que eu fiz. E era um cursinho bem famoso e tal. Meu pai investiu, né? Fez esse esforço para investir. Na época ele estava com um negócio próprio e aí a família estava ganhando um pouquinho melhor, ele resolveu investir num cursinho um pouco mais caro, mas que tinha já um nome, né, a zelar aqui em BH. Aí eu fiz esse 1 ano de cursinho junto com o 3º ano do ensino médio. Eu ia para a escola de manhã, voltava para casa, almoçava correndo, tomava banho, trocava de roupa, porque eu não queria ir de uniforme da escola para o cursinho. E aí eu trocava de roupa e ia para o cursinho. Chegava na porta do cursinho, quase no horário da aula começar. Às vezes dava tempo assim, de encontrar um namorado de vez em quando na porta. Mas o namorado na época estudava no cursinho perto. Mas chegava praticamente na hora da aula começar e já entrava para dentro da sala de aula. E aí eu ficava no cursinho até mais ou menos 5 horas, 5h30, 18 horas e voltava para casa. Aí você passou? Não, você tomou Não, eu não passei. Não passei. Nesse ano foi muito engraçado porque eu nunca tinha tido aulas tão difíceis, porque eu entrava na sala do cursinho e a impressão que eu tinha que eu não sabia nada. E aí, mas eu ficava, assim, encantada com a qualidade dos professores, com a desenvoltura deles na sala de aula, com os conteúdos que eu nunca tinha visto, né? Então, foi um ano interessante. Mas o que eu fiz? Eu só assistia a aula, porque eu ia para o colégio. Depois eu ia para o cursinho. Quando eu chegava em casa, colégio tem para casa e trabalho, né? Aí eu ia fazer os trabalhos do colégio, estudar para as provas do colégio. E eu não... As minhas apostilas do primeiro ano do cursinho praticamente ficaram em branco. E aí, não passei. Não né? passou. Na verdade, eu tomei a porta na cara da UFMG 3 vezes, né? Aí, no segundo ano, o que eu fui fazer? Como meu pai já tinha bancado um ano de cursinho, eu fui trabalhar. Uhum.
Já tinha formado no ensino médio. Eu falei, não, vou trabalhar porque aí eu ajudo meu pai a pagar o cursinho. Escolhi um cursinho na época também famoso, mas um cursinho mais popular. E no primeiro dia que eu cheguei na sala desse cursinho, eu lembro até hoje que eu estudava na sala C. E a sala C cabiam quase 500 pessoas dentro. Era um auditório, não era uma sala. Uhum. E era todo mundo assim, um em cima do outro. A gente chegava e entrava correndo por quem queria sentar nas primeiras fileiras, porque senão não enxergava o quadro. E a sala tinha pilastra no meio, não dava para ver nada. Mas mesmo assim fiz um ano desse cursinho, mais empolgada do que no ano anterior, morrendo de medo, porque eu já tinha tomado, né, pau uma vez. Aí eu falei, não, vou estudar. Só que eu fui trabalhar. Eu ia para o cursinho, tinha aula de 7 às 11h30 e eu entrava no meu trabalho meio-dia. Trabalhava de meio-dia às 8, ou seja, outro ano que eu só ia assistir a aula. Até que eu fazia umas monitorias, assim, porque às vezes tinha algumas aulas que eu não assistia, ia para monitoria, mas fazia muito pouco exercício. Aí, no terceiro ano, veio a grande transformação da minha vida, né? Porque já tinha trabalhado. Falei assim, quer saber? Eu juntei dinheiro. Meu pai pagou uma parte do cursinho, eu paguei outra. Então, sobrava um dinheiro lá do meu salário. Juntei dinheiro e falei assim, quer saber? Eu vou fazer um cursinho bom esse ano e eu vou ficar só estudando. E aí, com o apoio, né, que eu tive do Bruno na época, né? Que já me conhecia... Foi lá e já tinha passado no ITA, essa criatura. Aí eu peguei e falei assim, não, vou fazer o que o Bruno falou. Vou ficar um ano sem estudar, sem ir trabalhar, só por conta de estudar. E aí eu fiz o terceiro ano. No terceiro ano, inclusive, eu fiz matrícula nesse outro cursinho que eu tinha feito no segundo ano, na manhã. Na parte da tarde, eu já estava matriculada em outro cursinho. Por quê? Porque quando eu cheguei para fazer a primeira matrícula e pedi a lista de professores, eu vi que vários professores que eu tinha tido aula com eles no ano anterior não estariam naquele ano. E aí eu fui procurar. Mas onde que eles foram? E aí eu descobri que eles iam abrir um cursinho. Aí eu corri, voltei, fiz as contas para ver se a diferença da mensalidade cabia no meu bolso. Não cabia. O que eu fiz? Tive que ligar pro meu pai. Pai, eu acho que na época era tipo R$30 a mais por mês que eu ia ter que pagar de diferença. Aí meu pai falou, não, você vai só estudar, então vou pagar a diferença para você. Aí ele me dava esses R$30 a mais por mês para eu pagar. E aí eu fiz um cursinho que era o primeiro ano dele em BH. Ou seja, não tinha histórico de aprovação nem nada. Ele tinha os professores que eu gostava. Era isso que eu fui atrás deles. Só que nesse ano, a grande mudança não foi do cursinho, foi a forma como eu decidi estudar. Nesse ano, a minha decisão foi, eu vou matricular à tarde, porque aí eu não vou correr o risco de conseguir um trabalho de manhã, e nem, não vai ter coisa para encaixar de manhã e nem à noite. Então, matriculei na turma da tarde. E aí eu chegava no cursinho todos os dias, 7 horas da manhã, para estudar. E eu ficava até 11h30 estudando. Minha aula começava 1h da tarde, então eu ficava até 11h30. Aí de 11h30 até 12h30, eu pegava monitoria, porque era um horário que a sala de monitoria não tinha aluno, só tinha monitor. Então eu passava um tempo ali com os monitores e depois eu fazia um lanche e 1h da tarde eu estava lá dentro da sala de aula para assistir a aula. E nesse ano, minha apostila ficou inutilizável por outra pessoa, porque eu escrevi em todas as páginas e resolvi todos os exercícios. Todos. Aí você começou a estudar, então. Aí eu comecei a estudar. Porque antes você só ia lá no cursinho passear, assistir aula. Exatamente. Antes eu era espectadora de cursinho. Entendi. Depois eu virei realmente uma vestibulanda, né? Entendi. Eu tava conversando uma vez com um professor... E ele falou sobre esse negócio de assistir aula demais, né? E aí ele falou um negócio que é interessante, né? Que se só assistir aula ensinasse, projecionista falava inglês, né? Todo projecionista falava inglês. Aquela pessoa que transmite as coisas no cinema, né? Mas é isso, a aula, então, só assistir aula não te ajudou. Não.
Não me ajudou, muito pelo contrário, me fez gastar dinheiro, né? Na época, o primeiro cursinho que eu falei, ele não era um cursinho barato, então assim, fez meu pai gastar 1 ano, né? Uhum. Depois, e eu falo gastar mesmo porque, como não mudou nada, não foi um investimento que ele... Na cabeça dele, ele estava investindo, mas eu não soube aproveitar aquilo como um investimento. Acabou virando um custo. Você não aproveitou o Eu investimento. não aproveitei, exatamente. Porque você só assistia a aula. Eu só assistia a aula. Aí acabou que virou um custo mesmo. E aí, no segundo ano, eu mesma, eu bancava... E acabou sendo um custo para mim, porque mesmo eu bancando, eu também não aproveitei do jeito que eu deveria. Também fiquei só mais um ano assistindo aula. E aí, no terceiro ano, eu falo que o investimento valeu demais. Por quê? O que aconteceu no final do ano, né? Eu passei na primeira etapa. E aí, fui para a segunda etapa também, bem preparada. E fiquei em quarta excedente. Você quase passou, então? Quase passei. Eu fiquei por 8 centésimos da pessoa que foi chamada. Aí, realidade, tinha que fazer mais um ano de cursinho. Tinha que fazer mais um ano de cursinho. Só que esse quarto ano já era um ano, assim, que eu já sabia tudo que eu ia fazer durante o ano. Por quê? Porque eu ia repetir o que eu fiz no ano anterior, só que reforçando aqueles conteúdos que eu ainda não dominava 100%. Porque eu já sabia que eu ia chegar na prova e ia conseguir fazer uma boa prova. Mas eu tinha que tirar essa diferença dos centésimos, né? E para tirar a diferença dos centésimos, você tem que... Aquelas dúvidas que ainda ficaram, você tem que ir pegando elas, né? Sanando elas ao longo do ano. Mas aí como é que você fez? Aí, no quarto ano, eu passava mais tempo dentro da sala com os monitores e estudando sozinha do que assistindo aula. Mas como é que você fez cursinho de novo? Fiz cursinho de como novo. você Aí pagou? nesse ano... Pois é, olha que legal. Não paguei, né? Eu Você não consegui pagou. uma bolsa. Mas você conseguiu a bolsa Porque eu já estava com o pé dentro da UFMG, né? E aí, mais uma vez, né? Um anjo foi lá, acionou, mexeu os pauzinhos, conversou com o dono do cursinho. E o dono do cursinho... Eu lembro até hoje que o dono do cursinho falou assim, ela já está passada, deixa ela vir. Né? Você ganhou a bolsa porque você já estava passada. Eu ganhei a bolsa porque eu já era, né, um nome garantido no final Mas do você ano. era pobre. Mas eu era Por que pobre. você não ganhou a bolsa porque você era pobre? Ah, pois é, porque eu não ia gerar resultado, né? Não ia gerar então, o dia que eu resultado. fui e gerei, que eu tinha realmente potencial para gerar resultado, Você ganhou a bolsa. aí eu ganhei a bolsa. Estudei no melhor cursinho de Belo Horizonte sem pagar nem R$1. Nem um centavo. Só a passagem, né? Aí eu pagava a passagem e o lanche. Porque eu tinha que... Continuava morando no mesmo lugar e tinha que vir para o centro de BH, né? Que é onde estão concentrados os cursinhos, né? Região Central, Savassi. Então, eu vinha para o cursinho, fazia o lanche, mas a mesma rotina. Saía da minha casa às 6 horas da manhã, 7 horas eu já estava sentada na minha mesa para estudar, fazer todos os exercícios de novo. Todos. Você fez tudo de novo? Tudo de novo. Mas você já não tinha feito? Mas eu fiz tudo de novo. Peguei a apostila branquinha do cursinho novo e fiz todos E os os exercícios eram exercícios de novo. diferentes? Não. Eram os mesmos É os mesmos exercícios. Porque não tem... Não é que os exercícios não são criados do nada, né? Não. A maioria é exercício de vestibular. Então, assim, os exercícios novos eram os exercícios dos vestibulares passados. E onde que a gente encontrava mais exercício novo para fazer? Nos simulados. Aí, simulado tinha, né, umas questões novas. Algumas eram parecidas até com outros simulados que eu tinha feito no outro cursinho, né? Mas aí, no simulado, encontrava questão nova. Mas na apostila, não. A maioria... E aí eu lembro que a apostila do outro cursinho era assim, ó. Era os exercícios de revisão. Depois vinham os exercícios de aprofundamento. E aí eu estudava numa turma que era 90% alunos que iam fazer medicina. Turma da tarde também. Escolhi a turma da tarde para manter a mesma rotina do ano anterior. Estudar em monitoria de manhã... assistir a aula à tarde. E foi legal que no quarto ano eu assisti a aula sem abrir o caderno. Só que os professores me vinham o dia inteiro
no cursinho estudando. Então, eu não abria o caderno, eu usava o tempo da aula para ver como que ele estava raciocinando, eu não tirava o olho deles e, assim, para ele estava de boa. Teve até um dia que me cutucou e falou assim, você estudou bastante hoje, hein? Não vai nem abrir o caderno. Eu falei, não vou nem abrir o caderno. Agora não. Agora eu tô aqui só para te ver. O professor Silvino, de Biologia. Ah, eu lembro, eu conheci esse professor. E aí eu falei assim, não, eu tô aqui só para te ver. E mas passei aí você passou. um ano assim. E aí eu passei em 8º lugar. Passou em 8º lugar. Saí do quarto ECD, tipo, 8º lugar no curso. Melhorou um pouco, então. Melhorou, né? Bastante. Quando eu recebi a ligação, que não foi da UFMG, lógico, né? Não, o UFMG não liga, né? Não, o UFMG mas põe no jornal não liga. O nome. Põe no jornal, mas uma pessoa conseguiu acessar o resultado antes de mim. Na época não tinha internet, não tinha WhatsApp, né? E aí quem viu o resultado foi meu mentor, né? Foi o seu mentor. A pessoa que aqui vos fala, né? Que é o nosso entrevistador. Foi até na churrascaria. Mas aqui, deixa eu ver aqui. Vamos e ver você me ligou no orelhão, você lembra? Eu tinha ficha, eu tive que ir no orelhão, ligar para ele, que ele já estava no ITA. E aí eu fui pro orelhão, porque eu tinha recebido a ligação dele e alguém me avisou, eu fui retornar a ligação e ele falou, ano que vem você tá lá na UFMG, hein? Eu nem sabia ainda do resultado. Aí, tá vendo? Não vamos aprofundar muito, não, porque essa história é emocionante. Agora nós já falamos, vamos falar da Daiane. Daiane, né, ela trabalha lá com a gente, né? Entrou como monitora, aí a gente foi colocando serviço para ela foi pegando. Hoje ela é supervisora de tutoria aqui no quadro. Já trabalhou como tutora também. E para ela foi muito fácil passar na UFMG, não foi, Daiane? Quem dera. Não foi, não? Quem dera, não foi muito fácil, não. Eu passei direto do ensino médio, mas foi em tempos bem conturbados, assim. Eu sou do interior de Minas, né? Um sotaque bem marcado. E minha cidade, assim, é uma roça. Ela é muito pequenininha, 20 mil habitantes ali. E minha cidade nem tinha cursinho, tinha nada. Mas eu sempre tive uma influência muito grande da minha família. Minha família sempre priorizou os estudos. Em tudo. Minha mãe fez faculdade depois que eu nasci. Depois ela me teve primeiro, aí ela conseguiu fazer faculdade com bolsa e tudo mais, e uma particular. Mas ela fez, então eu cresci ouvindo que, tipo assim, você tem que estudar. Não importa o que curso que você vai fazer, você tem que buscar o melhor, você tem que estudar e você tem que buscar a melhor universidade. E aí, aqui em Minas Gerais, todo mundo sonha com a UFMG, né? A gente cresce ouvindo, vendo. Às vezes eu vinha aqui para Belo Horizonte em alguma consulta, alguma coisa. Passava na frente do campus, assim, eu via aquela coisa gigante, né? Ainda mais que eu era pequenininha, tudo parecia muito maior. E sempre sonhava. Então, assim que eu cheguei no meu ensino médio, eu pensei assim, agora o jogo começou de verdade, agora é para valer. Já tenho que começar a me preparar. Então, ali na minha 2ª série do ensino médio, eu já comecei a procurar algumas coisas, porque escola pública do interior, então, assim, não tinha muita estrutura. Não tinha nenhuma preparação para Enem, assim, no geral. Às vezes, algum professor até citava, tipo assim, existe o Enem, gente, vai para a universidade. Mas nem os professores sabiam direito como era o Enem, nem faziam a prova. Então, eu comecei a pesquisar muito na internet. A Lu falou muito de não ter internet na época dela, mas a internet foi a minha grande aliada na minha preparação, assim. E aí, na 2ª série, eu já olhei o Enem, assim, já tinha feito o Enem na 1ª série do ensino médio para conhecer como treineira. Falei assim, essa redação aqui, ela é importante, né? Pelo tudo que eu pesquiso e tudo mais. E aí, na minha cidade, não tinha um cursinho. Igual aqui em BH, né, que tem esse tanto. Lá não tem nenhum cursinho com todas as disciplinas, um preparatório. Tinha apenas um de redação. Aí eu entrei em contato com esse cursinho. E aí o professor do cursinho tinha sido meu professor, já me conhecia de sala de aula. E aí eu perguntei para ele o valor do cursinho. Aí eu virei para ele e falei assim, não vai rolar não. Você lembra quanto que era? Eu acho que era 150 na época. Mais ou menos. Só o cursinho de redação. Só o cursinho de redação. É uma matéria. Uma 150 matéria. O curso todo? O curso todo, o ano todo. Era mais ou menos isso, né? Mas você pagava 150 todo mês ou você pagava 150 uma vez e estudava o ano inteiro? Todo mês. Todo mês você tinha que pagar R$150. 150 reais. Aí eu virei pra ele e falei assim, professor, não vai dar não. Arrumei um emprego aqui, que eu trabalhava de secretária numa escola de inglês lá na minha cidade. Vou juntar o dinheiro esse ano e ano que vem tô aqui. Ano que vem pode ter certeza que eu tô.
E aí, como ele já me conhecia da escola, de tudo que eu fazia, eu era uma aluna muito dedicada, sempre fui. Ele falou assim, Dai, esquenta a cabeça não, só vem pra aula. E aí, ele me deu a bolsa. Ele sabia que você ia passar também? Sabia. No dia que eu contei o resultado pra ele, ele falou assim... Tava só esperando a data chegar, porque que isso ia acontecer, já sabia. Porque ele me via na escola. Eu sempre tive uma redação muito boa, sempre fui muito dedicada. Sempre fiz o meu, né? Sempre corri atrás das minhas notas e do meu estudo. Então, aí ele me deu essa bolsa. E eu trabalhava esse ano juntando dinheiro. Estudei só redação. Com 1 ano de treinamento, eu saí de 600 para 880 na redação. E você estava no 3º ano ainda? Tava na 2ª série. Tava na segunda série. Na 2ª série. E aí, trabalhando para juntar dinheiro, porque no outro ano eu queria só estudar. Eu não queria trabalhar. Já tinha conversado com a minha mãe falou assim, ó... Se você juntar o dinheiro, dá para ano que vem você não trabalhar, a gente se vira aqui. Então, foi o que eu fiz. E aí, chegou na 3ª série do ensino médio, eu pedi demissão lá da escola de inglês. Foi até super bonito que o dono da escola até pegou e falou assim, não, vai estudar mesmo e tudo mais. Me deu super apoio. E aí, comecei a estudar online, né? Foi o meu primeiro ano de preparação. Foi um ano, assim, que estava estourando cursinhos online. Bom, que ano que foi? Foi 2017, mas... 2017. E onde que você estudou? Pode falar? Se você tivesse estudado no quadro. Pode. Olha, não... Você estudou no quadro, não? Não foi, infelizmente não foi. Depois você anota lá, passa lá pro negócio do RH lá. Infelizmente não foi. Eu olhei os cursinhos e falei assim, eu preciso do mais barato. Ah, entendi. Me arrependi, talvez. Mas foi o que tinha, foi o que dava pra pagar. Foi isso que eu fiz. Aí eu assinei, né, e comecei a estudar. E foi um ano bem difícil, assim, pra mim, na minha vida pessoal. Embora eu não estivesse trabalhando, minha família passou por muitos problemas nesse ano. Meu avô veio adoecer e chegou a falecer em 2017, que é o ano que eu tava preparando. E minha mãe sempre foi mãe sozinha, então eu sempre tive a presença dos meus avós. Uhum. Então, meu avô me criou. Uma referência. Era uma grande Seu avô era sua referência. E aí... Pode ser, foi ruim você falar isso aí, porque eu já tinha uma piada encaixada, assim, entendeu? Aí você trouxe esse negócio mais sério. Não, bom, traz a piada, porque aí volta o ânimo, entendeu? Mas aí foi um ano bem complicado por causa disso. Eu não tinha tempo para estudar. Às vezes, mesmo não trabalhando, porque eu tinha que cuidar da minha família, tinha que fazer as coisas. Ainda estava na 3ª série do ensino médio, então, ali na 3ª série, a escola começa a enfiar um monte de coisa, um monte de projeto, um monte de trabalho, né? Escola pública tem aquelas coisas que vêm do governo, e aí, do nada, você tem que fazer um trabalho e tudo mais. Então, eu tinha pouco tempo, juntando tudo. E eu adoeci muito nesse ano, mas eu aproveitei bem o meu tempo. Foi diferente de você, Lu, que sempre foi muito pra aula. Eu sempre fui o contrário. Eu sempre fui no exercício. Porque eu não tinha tempo pra ver aula. Mas você tinha alguma orientação, assim, alguém que fazia tipo um acompanhamento, falando, faz isso, faz aquilo, ou foi da sua cabeça mesmo? Fui eu e a internet, pesquisando muito. Eu sempre me inspirei em histórias de gente que tinha passado. Porque assim, se essa pessoa passou, alguma coisa certa ela fez. Então eu vou ouvir o que ela fez e a partir disso eu vou fazer o meu, né? Vou ver o que cabe da história dela na minha e vou me espelhar. Então, eu sempre pesquisei muito, sabia muito de TRI, porque eu sempre quis muito o Enem. Então, peraí, como que a prova é corrigida, né? Então, por isso eu me dedicava muito à redação e à matemática, porque a TRI da matemática era mais fácil, né, de aumentar a nota, muita matemática básica. Eu tinha uma professora de matemática na escola, que ela era, assim, uma das poucas professoras que se importavam com o Enem. Ela passava por mês, no mínimo, mais ou menos ali uns 50 exercícios voltados para o Enem, que era uma coisa que ela chamava de caderno extra. Tinha as provas, tinha as coisas e tinha um caderno extra que ela obrigava todo mundo a fazer. E era só exercício. Ela só mandava a gente fazer exercício. Era tudo exercício das coisas que caem no Enem, esse caderno extra. E aí tinha que fazer, porque valia pontos, sei lá, de 30 pontos do semestre, do bimestre, valia 10. Então, era importante fazer. Era obrigatório. Era obrigatório. E aí, eu sempre fui nisso. Ela falava isso, eu via na internet as pessoas concordando, falando, não, tem que fazer... eu fazia muita lista de exercício com exercícios dos próprios vestibulares. Pra saber, né? Já que esse aqui é o nível que eu vou enfrentar, então vou nisso aqui. Então, esse cursinho que eu assinei, eu basicamente pegava as listas de exercício dele, salvava e fazia.
Aí eu ia para aula no que eu tinha dificuldade, que sempre foi mais na área de exatas, infelizmente. A matemática, a física, a química ali, biologia. Na escola quase não tive professor de biologia no meu ensino médio inteiro. Ficava aquele troca-troca. E aí foi assim que eu fui mexendo, trabalhando e veio. Apesar de tudo, assim, no ano de 2017, que foi bem difícil. A questão de perder o avô, né? Eu tive depressão nesse ano, então foi muito difícil estudar. Mas eu fui fazer o Enem. Eu lembro exatamente do dia, assim, ó. Eu lembro que é engraçado, cidade pequena, que eu fui fazer o Enem na minha escola. E eu caí na mesma sala. Na sala que eu fazia a terceira série do ensino médio. Então, eu sentei no mesmo lugar que eu sentava no dia a dia da escola. Sério? Eu sentei lá, que no Enem não tem lugar marcado, né? Eu falei, tô em casa. Vou sentar aqui. Aí eu lembro que eu tava muito nervosa. Você já sabia até como que era o balanço da cadeira, né? Sabia tudo. E aí, cheguei lá, escolhi minha carteirinha, sentei para fazer a prova e eu comecei a tremer loucamente. Mas aí eu respirei fundo. Falei assim, não, gente, eu fiz muito exercício. Eu sei o que... Na hora que eu abrir esse caderno aqui, eu sei o que vai estar me esperando. E aí deu certo. Fui fazendo a prova, na hora que começou a gente tá muito nervoso, né? Aí principalmente o ano que eu fiz o Enem, foi o primeiro ano que foi essa nova divisão de 2 domingos, que trocou a ordem, né? Foi o primeiro ano de linguagens humanas e redação no mesmo dia. Então, abri a prova, já fui direto ali para as humanas, que é onde eu gostava mais, redação. E deu certo. Tirei uma nota muito boa em matemática, graças aos 50 exercícios por mês, no mínimo, que eram só esses da professora. E seu foco em matemática também, né? Que você falou que você já sabia que era mais fácil variar a nota ali em matemática e você focou mesmo, né? Ok. Legal. Agora, deixa eu perguntar para vocês aí. Tinha alguma coisa assim, algum problema que você enfrentava lá na época que você estava estudando? Que você vê que os seus alunos hoje de orientação pedagógica, de acompanhamento pedagógico, aqui no quadro, você vê que eles enfrentam também? Sim. Hoje, a internet, no mesmo tempo que ela pode ser uma aliada, ela pode te atrapalhar muito, né? Então, hoje você tem tudo, mas às vezes os alunos se perdem em o que fazer, o que achar, que caminho seguir, né? Muitos alunos não sabem o que estudar. E você também não sabia? Eu não sabia. Eu fui procurando, errei muito, porque eu aprendi sozinha. Então, assim, o tempo que eu gastei ali para até aprender que eu tinha que fazer um horário de estudo, que eu tinha que ter uma rotina, que eu tinha que estudar por exercício, até eu chegar nesse ponto, demorou demais. Porque eu ficava ali ao léu na internet, via um vídeo de alguém ali, aí via outro. Aí a gente experimentando até achar o que funciona de verdade, né? Então, eu vejo que muitos alunos chegam hoje com esses dois principais problemas. A dificuldade da disciplina, da organização para estudar. E, às vezes, antes, né, no comecinho, o quadro tem tudo, mas, às vezes, antes de chegar, eles chegam com essa incerteza do tipo, nossa, olha que tanto de informação, olha que tanto de coisa que eu preciso fazer. Como fazer? Por onde começar? Pra onde que eu vou olhar, né? Não, eu quero FUVEST e medicina. Então, quais são as disciplinas que são meu foco, né? Entender, igual eu foquei no Enem. Então, eu entendia muito da TRI. Então, entender como que é a correção de cada prova. Então, eu acho que são esses dois principais problemas, assim, que eu enfrentei. Que eu tive que aprender sozinha, que ali, sei lá, foi no meio do ano. Foi em junho, que eu poderia, junho e julho, que eu podia falar que, tipo assim, não, agora eu sei o que eu estou fazendo e é só continuar dessa forma que dá certo. No meio do ano, quando você estava no segundo ano ou no terceiro ano? Na terceira série. Porque você começou lá no segundo, né? Mas no segundo foi só a redação. Então, foi tranquilo. Mas na terceira série ali foi muito isso. Pelo menos uns 6 meses para eu pegar no tranco, entender qual era o que eu deveria fazer. E aí, ali, de junho, julho até novembro, que foi quando peguei firme mesmo. Você demorava, tipo, 6 meses... Você demorou uns 6 meses para entender como que você tinha que estudar? Foi mais ou menos isso. Porque você não tinha ninguém para te orientar. Exatamente. E no caso da Lucimara? A Lucimara ficou 2 anos, cara, não estudou direito, né? Assim, se eu falar alguma coisa errada, você me corrige. Mas nos 2 anos você foi passear no cursinho. No primeiro ano você foi passear no cursinho. No segundo ano você ia passear no cursinho e trabalhar. Aí no terceiro ano você resolveu estudar de verdade. E... Peraí. E você não tinha também nenhum tipo de orientação? Na verdade, sim. Se eu for levar o pé da letra, eu tinha tido já orientação nos 2 primeiros anos, né, da
de uma das únicas pessoas que eu conheci que queria passar na universidade pública também. Só que... No caso, era eu. É. Então, nós vamos começar com uma DR. Então, quer dizer que você poderia... Ei, gente, posso me retirar aqui? Mas aí, né? Então, quer dizer, deixa eu ver só se eu entendi. Você tinha uma pessoa pra te orientar. Entendi. Deixa eu ver. Você tinha uma pessoa pra te orientar. Já tinha passado na UFMG, Que já tinha inclusive. passado no FMG. Aí as pessoas te orientavam. E eu não fazia. E você não seguia as orientações. E eu não seguia as orientações, exatamente. E aí, Entendi. queria... É só pra entender que eu perguntei. Não, porque o que acontece, né? Quando eu olhava pro meu histórico no colégio, eu era uma boa aluna. E tipo assim, esse menino agora tá aqui só porque meu namorado tá achando que, né? Eu não sei como que estuda. Tá aqui me falando o que é pra fazer. Mas, na verdade, eu não tinha essa consciência, não. Mas o fato é que eu não segui a orientação. Entendi. E aí, fiquei 2 anos, como falei, né? Gastando dinheiro, passeando no centro de Belo Horizonte. Porque estudar mesmo eu não estudava. E aí, no 3º ano... E o que acontece, né? Onde que... Muitas vezes vem o estalo. Você começa a ver o seu colega passar, né? Você começa a ver a pessoa que estudava que sentava do seu lado, porque você não estudava com ele, porque ele estava estudando e eu não estava, né? As minhas colegas estavam estudando de verdade e eu não estava. Só que eu não via elas estudando, porque eu só encontrava elas na sala de aula. Então, o que elas estavam fazendo? Assistindo aula igual eu. Então, só que aí você começa a ver, um passou, o outro passou, e onde que você tá? Você já tá com 20 anos e ainda tá procurando cursinho para matricular. Aí você começa a ouvir. E aí você começa a ouvir, né? Porque aí começa a bater aquele desespero também. Porque, olha só, eu já trabalhava. Meu primeiro emprego foi como estoquista num shopping. Eu trabalhava dentro de uma sala fechada, não muito maior que essa que a gente está aqui, né? Quem não está vendo aí, mas não era uma sala grande, cheia de armário com roupa que não tinha nem cadeira, porque eu não podia sentar. Meu trabalho era 8 horas em pé. E só roupa bacana. Só roupa bacana, que eu não podia comprar. Olha pra você ver. Era tipo isso. Eu tinha que dar o melhor atendimento, né? Eu atendia as vendedoras da loja. Então, eu tinha que prestar ali o melhor serviço para elas, fazia o trabalho da melhor forma para elas venderem, elas ganharem a comissão. Elas podiam comprar a roupa da loja e eu não podia comprar a roupa da loja. E aí, aquilo já começava também, né? Você vai vivendo essas experiências, você fala, gente, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu cresci não querendo ser dona de casa. Por mais orgulho que eu tenho da minha mãe, né? As minhas tias são mulheres maravilhosas, todas donas de casa, mães, assim, exemplares, muito cuidadoras. Então, assim, amo todas. Mas eu não queria ser dona de casa. Naquele momento lá no shopping, eu já tinha decidido, eu não queria trabalhar no shopping. Eu já tinha 2 coisas que você não queria ser, dona de casa e estoquista. E estoquista, não queria ser, né? E eu ouvia muitas histórias das outras colegas de trabalho que já tinham tido outras experiências. Eu não queria viver as mesmas experiências que elas viviam. Eu queria mais, né? E aí eu tinha, de outro lado, pessoas que já estavam alcançando um dos objetivos que eu queria, que era entrar na universidade pública, avançando. Eu falei, então, eu tenho dois caminhos agora para seguir. Ou eu vou ficar aqui onde eu estou, né, e seguir esse caminho da estoquista, ou eu vou realmente estudar. E agora estudar significa fazer o que meu orientador Bruno está me dizendo para fazer. Porque passa, né? E não foi uma coisa fácil, né? Porque não sei se você lembra, mas o dia que o Bruno veio e me avaliou na prova de matemática, sei lá, ele sempre estava me avaliando, né? Aí ele virou para mim e falou assim, você não passa porque você não sabe matemática do ensino fundamental. Quase que eu terminei com ele, né? Que aquilo era uma afronta.
Como assim? Acabei de formar no ensino médio, esse menino tá me falando que eu não sei nada do ensino fundamental. E ele conseguiu a coleção de matemática lá no colégio da mãe dele, que a mãe dele trabalhava numa escola pública, amiga do diretor e tal. Conseguiu a coleção de livros lá na biblioteca e me deu os livros de 5º, 6º, 7º. Na época era série ainda, né? 5ª, 6ª, 7ª, 8ª série, uma coleção de livros de matemática. E falou assim, ó, estuda por esses livros. Nem pega na apostila do cursinho. Estuda por esses livros que você vai passar. E aí que eu avancei. E aí, nesse ano, eu decidi que eu ia fazer todos os exercícios. Que eu não ia deixar nenhum sem fazer. Aí você passou. E que eu ia saber por que eu tinha dado cada resposta em cada exercício. E aí, eu quase passei, né? Fiquei em excedente. Mas ainda hoje precisei de mais um ano, né? Mas hoje, por exemplo, vocês atendem muito aluno, né? Eu não atendo mais, né? Já atendi mais. Você já atendeu muito. Atendi bastante. Você fazia muito... Eu já fiz também muito acompanhamento. Tinha aluno bom, tinha aluno ruim. A gente pode até falar sobre isso. E você até o ano passado fazia muito, né? Esse ano você faz ainda? Não, esse ano já saí da tutoria. Agora eu sou responsável pela equipe de tutores, né? Estou supervisionando, treinando os demais tutores. E como é que os alunos fazem, assim? Eu sei que tem aluno que segue o acompanhamento direitinho e tem aluno que não segue, assim, né? Como é que vocês fazem? Então, a gente tem, no início, né, o primeiro encontro de acompanhamento, a gente explica como todo o processo funciona e tem uma série de perguntas que o aluno precisa responder com sim ou não. Que ali ele está afirmando o compromisso dele com a gente. E com o método. E né? com ele, né? E com ele, né? E tanto que uma das perguntas é: você está consciente de que você é responsável pelos seus estudos? Você está disposto a seguir o método quadro, mesmo que às vezes você não tenha resultados imediatos? Porque às vezes você vai precisar voltar na matemática básica ali. Tinha aluno meu que eu perguntava quanto que era 7 vezes 8. Aí ele não sabia. Aí eu, pois é, então você vai decorar a tabuada. Você vai começar por aí. Você precisa voltar atrás. Porque precisa da resposta rápida ali, né? Você tem tempo para fazer a prova, né? Exatamente. E aí, nesse primeiro encontro, a gente explica todo esse processo. Aí o aluno responde essas perguntas firmando esse compromisso. E a gente vai entendendo, né? Primeiro, a gente vê quem é o aluno hoje. O que você está fazendo de certo e a gente vai continuar. E o que você está fazendo que não está legal, que está te levando para outro caminho que não é o que você quer. E a gente precisa mudar para você entrar dentro do método e assim você conquistar a sua aprovação mais rápido. Eu lembro até hoje dos primeiros encontros com a Camila Dolgoff. Foi você que fez a entrevista com ela. Eu fui a tutora dela. E ela a história dela é um pouco parecida com a da Lu. Já tinha feito 1 ou 2 anos de cursinho, não lembro exatamente. E ia assistir aula. Ainda mais que era cursinho presencial. Então, assim, ela ia, tempo de transporte, deslocamento, e ficava lá assistindo aula, passiva. E eu lembro que o primeiro encontro com ela foi a primeira coisa que eu falei. Eu falei assim, eu perguntei pra ela o desempenho dela nos vestibulares anteriores. Eu falei assim, você já sabe, você já tem uma teoria bacana. Então, vamos primeiro pra lista de exercício? E aí, o aluno já fala assim, coloca até a mãozinha assim, dá uma coçadinha no cabelo e fala, não sei, será que isso vai funcionar? Então, às vezes, o aluno fica com receio, né? Porque a gente tem aquele hábito ali muito firmado, né? A escola, muitas vezes, ensinou isso pra gente, né? A escola tem quantas horas de aula, né? Escola integral, que você fica manhã e tarde na escola e não sobra tempo, às vezes, para fazer os exercícios. Algumas, né? Não são todas. Então, aí é muito difícil, às vezes, para o aluno quebrar esses paradigmas. Então, a gente vai trabalhando aos poucos. A gente vai escolhendo focos. Vamos primeiro, então, organizar seu horário de estudo para você focar mais ali nos exercícios. Aí, no próximo encontro, a gente vai trabalhar um pouquinho mais na sua prática de redação. Vamos aumentar. A gente propõe desafios para o aluno. Você está acostumado a mandar uma redação por semana? Então, agora, e se você mandar 2 nessa semana? Na próxima, você manda 3. Como desafios para instigar, né? E sempre, de certa forma, aos poucos. Porque se a gente achar que vai vir uma mudança radical, assim, alguns conseguem. Mas uma mudança estrutural, assim, gigante em tudo de uma vez, às vezes não é possível. Às vezes o aluno precisa desse tempo para se adaptar, né? Até para criação de hábito ali, 1 mês. Mas então, aí cada aluno é de um jeito. Cada aluna é de um jeito, mas todos vão começando a caminhar para o mesmo caminho. E todos
que a sua pergunta foi a resposta que me veio, assim. Todos têm esse medo de fazer os exercícios. Tem. Todos chegam com esse medo. Por que os meninos têm medo de fazer exercício? É incrível a dificuldade que o aluno tem. Esse ponto que a Dai trouxe é muito relevante. Que é esse bloqueio que eles têm. Parece que ele quer ficar ali fazendo aula e que ele tem a expectativa, a esperança de que vai chegar num momento que ele vai conseguir fazer todos os exercícios de uma vez e acertar todos de primeira. Sim. E isso não existe, né? Não existe e é o contrário, né? Você tem que fazer o exercício até para saber que você não sabe, para descobrir por que você não sabe, e aí você estuda a partir daquilo, né? Que é uma das coisas que até quando eu era tutora também, né? Orientadora, a gente tem que incentivar isso no aluno, assim, a cada dia. E tem aluno que resiste. Que é o que você demorou medo, 6 meses né? para aprender e que te medo, custou 2 anos. E que me custou 3, vamos dizer. Porque mesmo que no terceiro ano eu quase passei, né? Eu tive um avanço grande. O terceiro ano foi para me mostrar assim, tá vendo? Com o método correto você consegue. Sim. E aí eu corri atrás mais 1 ano. Se eu não tivesse passado no terceiro ano, igual eu não passei nos outros, talvez eu não teria feito o 4º, não. Eu só fiz o 4º porque eu vi que eu já tinha um método correto de estudar. É engraçado essa questão dos 6 meses, porque fazendo um comparativo, né? Eu demorei 6 meses para entender o que eu precisava fazer. A Camila, comigo e com a tutoria, com 6 meses ela tinha acabado os 8 módulos do quadro. Em 6 meses, ela fez tudo. Ela fez tudo. Deu ali junho, julho, ela já tinha fechado todos os 8 módulos. E pelo que você está falando, já não era o primeiro vestibular, então ela já não era uma estudante, não era tão nova. Não. E não era 100% integral estudando. Mesmo assim, ela conseguiu concluir. Ela conseguiu. Mas a Camila Bizarro. falou comigo que ela tinha uma situação lá de ansiedade também. Sim. Não sei, ela chegou a falar isso com você? Falou, a gente conversou muito sobre isso na tutoria. Até porque um pouco da minha história envolveu muito a ansiedade, né? Todas essas questões. Os alunos hoje, isso até se relaciona um pouco com isso de medo de exercício. Eu percebo neles um grande medo do erro. Eles não gostam de errar. Eles não querem fazer uma lista de exercícios porque eles não querem ver que eles não ganharam uma estrela no exercício. Que eles não sabem fazer. Que eles não sabem fazer. Eles têm medo de encarar isso, sabe? Eu quero muito a aprovação, mas vai doer. Tá dolorido eu ter que passar pelo erro aqui para aprender. Isso acontece muito na redação também. Qual que é o bloqueio da redação? Quando você escreve uma redação, você tem certeza que outro ser humano vai ler o texto que você escreveu e vai ver os seus erros. É outro bloqueio que a gente assim, tem que trabalhar muito nesse início de orientação pedagógica. E como vocês trabalham essa questão do medo de errar? A gente vai muita conversa e a gente tenta colocar o aluno numa posição um pouquinho mais fria, um pouquinho pragmática, assim. Beleza, talvez na sua criação, talvez na escola ali, o erro foi tido como algo horrível, né? Com um juízo de valor muito grande. Nossa, errar é muito ruim, você não pode errar. Mas espera aí, o erro aqui, quando você está estudando para o pré-vestibular, ele está te dizendo o que você ainda não sabe e o que precisa ser melhorado. Ele te direciona, né? Ele te direciona. O erro é o que direciona. Então, eu repetia isso constantemente em várias sessões de tutoria com todos os meus alunos. O erro não é seu inimigo. O erro é seu amigo. Ele tá gritando assim, ei, me estuda. Você ainda não sabe isso e você precisa disso para ser aprovado no vestibular. Então, a gente trabalhava inclusive, isso. nem tem amigo que vai te contar, né? Nem seus amigos. Exatamente. Eles também não sabem, Ninguém né? vai saber. Não, e quem sabe o que você tem que estudar? Só você mesmo. Só que você só vai descobrir... Porque o professor... Não, mas no seu caso você não sabia, e eu tive que te falar. Isso, mas teve a parte de matemática que você me falou, né? Mas, por exemplo, o professor, ele tá na sala de aula dando a matéria. Ele não vai saber. Ele não sabe se você sabe aquilo ou se você não sabe, se você tem a base daquele conteúdo, se você já você tá ali só esperando aprofundamento. O professor não sabe. E no cursinho, o professor não é a pessoa que te avalia. Não. Então, ele não vai saber mesmo.
né? Você sabe se você fizer a lista de exercícios. Você tem que fazer a lista de exercícios para você descobrir. Então, aí quem que descobre? Só você mesmo. você. E aí é bem isso que a Day tá falando. Você só descobre o que você sabe e não sabe quando você acerta e erra os exercícios. E não é só acertar de chutar, não. É de pegar e fazer. É de pegar, fazer e ter consciência de por que você está marcando aquela alternativa, né? Então, E aí, quando você tem essa consciência, você sabe que você aprendeu o conteúdo. E aí, você avança. Sim. E qual que é, assim, se a gente tem que ter mais ou menos como caminhar pro final. Se vocês fossem listar aí, assim, qual que é o maior erro que um estudante, mesmo aquele que tem um acompanhamento pedagógico ali, comete? É não fazer exercício. Não fazer exercício. Não fazer exercício. É ficar o tempo todo vendo conteúdo. Vou fazer uma associação que os alunos vão entender bem. Ele fica ali sendo esponja. Quando chegar no vestibular... Você já viu esponja absorvendo água? Quando chega alguém e aperta, o que acontece com a água que ela absorveu? Vai pro saco. E aí o vestibular vai fazer isso com ele. Vai chegar lá e vai apertar. E se ele não tem capacidade de reter aquilo ali... O aluno que só ficou sendo esponja, entendeu? O aluno só ficou sendo esponja, só absorvendo, só absorvendo ali o conhecimento de outras pessoas, vendo o conhecimento, né? Porque não é absorvendo. Aí a hora que chega lá e aperta no vestibular, tem nada ali. O conhecimento não ficou dentro dele, né? Então esse que é o maior erro. É não se testar desde o primeiro dia da preparação. E se testar é fazer exercício. Não é só ficar sentado lá, vendo que o professor já sabe. Todo mundo sabe que o professor já sabe. Por isso que ele é professor. Né? Sim. Essa é muito importante, tudo isso, essa questão de focar mais no exercício e ter a humildade, assim, de abaixar a cabeça e falar, realmente, não sei e eu preciso fazer isso, né? Aceitar a orientação é muito importante também. Porque, às vezes, alguns alunos chegam já muito resistentes assim. Eles ficam assim, mas vai me ensinar a estudar? Eu já sei estudar. Eu vou assistir aula aqui e pronto, acabou. Que foi o que eu fiz nos 2 primeiros anos, assistir né? aula, mas passar na universidade não sabe. Exatamente. E não alguém para ensinar. E além de exercício, assim, ter uma postura ativa em tudo. Sabe? Não ser passivo e autorresponsabilizar, que é um passo antes, né? Que é o aluno se colocar no lugar de eu sou responsável pela minha aprovação. Exatamente. Não é o professor, não é o cursinho. Você precisa de todo esse aparato. Você precisa das aulas, principalmente daquele conteúdo que você nunca viu, igual eu nunca tinha visto. Mais da metade do conteúdo que caiu no vestibular eu não tinha visto. Eu não vi mesmo, gente. Eu não sabia que existia aquele conteúdo. E aí, então, você precisa dos monitores para tirar a dúvida na hora que você não souber resolver um exercício. Você precisa de alguém te orientando, te dizendo se você está indo para o caminho certo ou se está indo para o caminho errado. Mas você tem que fazer a sua parte, que é sentar a bunda na cadeira e estudar. E fazer os exercícios. E estudar da forma correta. Né? E é aí que eu acho que é o pulo do gato da orientação pedagógica. Porque o orientador, ele não fala com você, você tem que estudar. Ele te diz como que estuda. Isso faz muita diferença. Eu uso muita analogia. Às vezes os alunos viram pra mim, tá com dificuldade de montar o horário de estudo, e falava assim, Day, monta pra mim. Eu, não. Tá aqui. Aí, a rotina é sua, né? Não vou montar. Aí, mas por que, Day? Você sabe montar, já te falei minha rotina toda. Eu falei, não, você vai montar e depois eu posso dar uma olhada e falar, não, bacana. Não, você esqueceu desse detalhe aqui, muda isso aqui. Você avalia, né? Eu posso avaliar, te oriento, te entrego na mão aqui, ó. Olha aqui, você precisa desses 5 pontos, por exemplo, aqui, para ter um horário de estudo bacana, né? Então, a partir disso, você monta o seu. A gente não entrega o peixe pronto, limpo, o peixe ali frito, limpo por aluno. A gente entrega para ele todos os mecanismos, todos os instrumentos e ensina ele a pescar. Ele que vai correr atrás dele. Né? É uma parceria, né? Você entrega à medida que ele entrega também, né? Exatamente. E nem tem como o orientador pedagógico
entregar algo de relevância para um aluno que ele não conhece. Para um aluno que não se expõe. Porque os orientadores trabalham muito baseados naquele resultado, no que ele viu que o aluno deixou ali na plataforma. Então, por exemplo, se ele está vendo que o aluno está avançando na parte lá do matemática básica, ele consegue dar orientação para esse aluno já ir para o módulo 1 ou não. Entendeu? Você está dizendo que o estudante ele tem que ir lá e fazer os exercícios para a gente poder ler. Ele tem que ir lá, tem que fazer exercício para a gente ver. Como que eu vou saber o que ele precisa melhorar a introdução da redação? Se ele não fez nenhuma. Se ele não fez nenhuma, não tem como. Como que eu vou dar uma orientação para ele de como é eu posso explicar para ele como que é a introdução de uma redação? É conceito, tá escrito. Mas como que eu vou saber quais que são realmente... Às vezes o aluno não consegue começar com a primeira palavra. Às vezes ele não sabe o tamanho que tem que ter uma introdução. Eu só vou descobrir isso vendo ele escrever. Não tem como descobrir isso antes. A sociedade, assim, ela às vezes ela atrapalha muito as pessoas, né? Porque, principalmente no que diz respeito aos estudos, né? Porque eles criaram um sistema de que a aula é muito importante, que tem que assistir a aula. Mas se a gente for olhar para a fisiologia do ser humano e para o jeito que o ser humano funciona, não existe nenhuma coisa que a gente aprende só assistindo. Tudo que a gente aprende, a gente tem que praticar. Você pode assistir, fazer todos os cursos de gastronomia do mundo e nas melhores escolas de gastronomia. Se você não ligar um fogão, picar ali um ingrediente, começar a testar... Você nunca vai acertar o tempero. Nunca vai conseguir. Por exemplo, É o exemplo que você deu do cinema, né? Quantos filmes do cara que tá lá rodando a fita não viu em inglês? E ele não sabe inglês. E assim, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo, né? Um cara que eu admiro muito, assim. Talvez porque eu gosto muito de Portugal e eu gosto muito de futebol e ele junta as duas coisas. Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. E eu fico vendo, assim, né? Quantos chutes a gol ele errou. Mas com certeza muito mais do que... E que ele erra até hoje. Porque ele não é perfeito, né? Mas ele não desiste, né? Ele vai lá e tenta, né? E a galera não gosta de tentar, assim. Essa resiliência nos alunos, ela é muito importante. Eu errei, beleza. Encontrei um desafio, levei um tombo aqui, mas levantar. Às vezes eles possuem muita dificuldade nisso. É muito a questão do medo do erro, né? Às vezes tromba com algum simulado que estava mais difícil, com alguma coisa. Mas é entender esses obstáculos como uns desafios que você está aumentando o seu nível de dificuldade cada vez mais. E se você continuar aumentando o nível de dificuldade, você vai ser um mestre. Você vai ser aprovado. Nada vai te parar. Então, é virar essa chave no pensamento e depois de virar essa chave no pensamento, trazer isso para a prática. Porque também não adianta nada... Acho que a maior lição de tudo que a gente falou, né? Nada é só na teoria. Sim. Tudo é muito na prática. Então, pegar e fazer. Correr atrás do seu, ter essa postura ativa, fazer as listas de exercício, fazer as redações. Tô tirando nota ruim? Tem problema não. Vou ver o porquê dessa nota ruim e vou trabalhar em cima disso. Tô errando vírgula na redação, é isso que tá baixando minha nota? Então, peraí. Essa semana aqui, meu horário de português, vou ali, vou estudar vírgula, fazer exercício de vírgula para melhorar na próxima. Encarar isso com mais naturalidade, esse processo. Porque é tipo andar de bicicleta, né? Todo mundo que sabe andar de bicicleta caiu para aprender a andar. Caiu e às vezes até machucou. Meu joelho é todo arrebentado de andar de bicicleta. Um monte de cicatriz no meu joelho. Mas mesmo com o joelho machucado, sangrando, eu levantava e subia na bicicleta de novo. Né? Então, assim, esse processo de aprendizado, ele é doloroso, ele é sofrido. Às vezes você vai ter vontade de chorar. Então, assim, senta e chora. Senta e chora. Senta e chora. E depois, né, chora, depois você ri, porque você descobriu agora o que você precisa fazer e vai lá e faz. Não desiste. Né? Porque quantas coisas você já aprendeu na vida que você... Andar, gente, a gente nasceu sem aprender, sem andar. Né? Como que é o processo de aprendizado para andar?
você levanta, cai, né? Bate o bumbum no chão, chora, levanta e anda de novo. E todo mundo que tá aí, né, tirando algumas exceções, sabe andar, aprendeu a andar. Então, assim, esse tipo de desafio, ele faz parte de nós, ele faz parte do ser humano, né? Então, assim, não é porque você chegou agora no momento do vestibular que você não pode errar mais, que você não vai aprender coisas novas, que você não vai chorar, que você não vai sentir dor, que você não vai sofrer. Mas também, a hora que você consegue conquistar... É bom demais. É a mesma sensação de quando você ficou em pé na bicicleta sem rodinha, de quando você passou aquela fase do videogame que você queria muito passar, que você ficou ali uma semana tentando passar e não conseguia passar. Faz parte da vida. E tudo que a gente faz na vida que é legal, que é gostoso... exige um momento de aprendizado. E nesse negócio do Cristiano Ronaldo, é assim, ele vai lá no treino e fica chutando pro gol, né? Ele chega mais cedo, sai mais tarde, fica chutando pro gol. E só quem tá ali no treino vê o tanto que ele erra pra acertar, né? Quando ele vai pro estádio, ele chuta 3, 4 bolas pro gol pra acertar uma. E aí mais gente vê que ele tá errando, né? Que ele errou 3, 4, mas aí ele acerta uma e ganha. Nos estudos é um pouquinho diferente, porque enquanto você está errando nos estudos, ninguém está vendo. Só você está vendo. Mas no dia que você passar, todo mundo vai ver. Todo mundo vê quando você não passa também. Todo mundo vê quando você não passa. Isso tem que ficar muito claro na cabeça da pessoa, mas aquele erro do dia a dia, realmente, é só o aluno que vê. E o Cristiano Ronaldo que você está falando, né? No treino, poucas pessoas veem, aí ele chega no campo, quem já chegou antes no campo vê que ele errou, mas na hora H, na hora que tá valendo... Todo mundo vai ver o que acontecer. E ele reduziu, assim, imensamente a chance de errar. É isso que vai acontecer ao longo do ano, entendeu? Você vai errando tanto, vai vencendo tantos obstáculos que acontece o que a Dai falou. Quando você chega na... Foi a mesma sensação que eu senti. Só que eu não fiz na escola onde eu estudava, não. Eu cheguei, sentei na cadeira... Quando o aplicador colocou a prova, eu olhei para a prova e eu sabia o que ia ter dentro da prova. Eu sabia exatamente a questão? Não, mas eu sabia que o que estava lá, a chance de eu não ter estudado, de eu não ter errado, de não ter aprendido, era muito baixo. Tanto é que, por exemplo, história, a Dai de história, né? Eu era eliminada por história. Eu tirava 4 pontos na época, o FMG tinha 15 questões, 4 pontos você era eliminado. Não importa quanto que você tinha feito nas outras matérias. 4 pontos numa matéria, você era eliminado. E no ano eu tirei 13 em história, 14 em matemática, fechei a prova de biologia, fechei a prova de química. Então, assim, eu estava dominando aquela prova. Mas esse negócio é muito importante. Quando a gente está estudando, né, para um vestibular, para um concurso, se a gente enfrentar o erro dia após dia, ninguém vai ver que a gente está errando. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver que você errou a lista de exercícios. Por exemplo, lá no quadro tem um computador lá, um robô. Alguma coisa lá do... Tem seu orientador que vai ver ali, também. Mas ele já é seu parceirão ali, o tutor né? Já vê, ele tá ali para isso. Mas assim, é só os computadores que vêm ali no dia a dia. Se o aluno não quiser falar com o tutor, aí o tutor nunca vai saber disso. Mas... enquanto a pessoa está estudando e está ali errando no dia a dia, só ela está vendo o erro dela. E no dia que ela passar, todo mundo vai ver o acerto. Agora, se durante a preparação ela fugir do erro dela, ninguém vai ver que ela não errou. As pessoas só vão ver o fracasso. E todo mundo vai ver o fracasso. Ninguém vê a batalha do fracasso, né? E ninguém vai comemorar com ela o fracasso. No dia que a pessoa passar, todo mundo vai comemorar, falar, não, passou, que bacana, não sei o que e tal. E vai fazer aquela festa, todo mundo vai curtir. No dia do fracasso, da pessoa que não se preparou, que não fez o que tinha que fazer, que não escutou o orientador, pode ser que ninguém fale nada. Não, vai falar sim. Sabe o que vai falar? Vai chegar contando, o filho do fulano passou.
Não tenho não falar nada. Sempre chega alguém. Pode ser que ninguém fale nada. Ninguém assim, vai te dar o apoio, né? Às vezes reconhecer que criticar. você... Pode ser que ninguém nem critique. Não, é difícil mesmo e tal, não sei o quê. Mas o peso que a gente carrega por não passar é muito grande. Eu sei porque eu já tomei umas ferradas, né? Eu não passei na UFMG de primeira, não passei no ITA de primeira, nem no IME. Cara, e é assim, ninguém fala nada. Mas a gente sente. A gente sente. É o que eu falei. A gente vê o colega passando, gente. Você vê que outras pessoas alcançam. Na UFMG, na época, tinha 4.000 vagas. Sabe qual que era a minha certeza? Eu falava, 4.000 pessoas fizeram o que eu não soube fazer. E ano que vem elas vão estar na UFMG e eu não. Você vai ficando pra trás. E eu queria fazer parte daquele grupo, entendeu? Então, a minha dor era essa. Era eu não ter feito, não fazer parte daquele grupo. Na tutoria, a gente vê muito isso. Os alunos que estão estudando há mais algum tempo, assim, a gente vai encontrando constantemente, a gente vai conhecendo o aluno. E tem dia que as pessoas não estão bem. Tem dia que essa pressão aí bate mais, sabe? Seja por algum incentivo externo, ou seja interno mesmo. Às vezes a pessoa está num momento de muita autocobrança. E alguns alunos que às vezes chegam pra gente que já está estudando há algum tempo, já aconteceu de aluno chorar na tutoria e virar para mim e falar assim, eu preciso passar, eu tenho que passar agora porque eu não aguento mais. Já ouvi isso. Meus colegas... Tem aluno que não vai poder fazer cursinho no outro ano. Isso. Que chega muito depoimento. É o último ano, último ano que eu posso fazer cursinho. Senão ano que vem Meu vou ter que trabalhar. Meu pai não vai pagar mais, ano que vem vou ter que trabalhar. Tem muito isso mesmo. Eles chegam e falam, já falaram, nossa, eu já tô vendo meus colegas quase que formando, né? Às vezes quer fazer um curso menor, ali de 4 anos, e eu tô aqui ainda. O que é que eu preciso fazer? E dá para fazer, dá para passar, mas tem que abaixar a cabeça para escutar seu próprio erro, entender ele, escutar as orientações e ter a disciplina e fazer o seu. Porque às vezes os alunos também ficam muito pegados em motivação. Eu preciso acordar motivado, porque aí eu vou querer fazer hoje 30 listas de física. A motivação é que se você não estudar, criatura, você não vai passar lá no final do ano. Exatamente. Você quer melhor motivação que essa? E a disciplina. De pegar e criar o hábito de fazer o seu. Porque tem dia que você não vai querer estudar, que você vai pegar ele, você vai fazer o mínimo. Você vai fazer as listas que você tinha que fazer naquele dia, estudar as disciplinas que você tinha que estudar, mas você saiu da cama e você fez porque você sabe que você precisa fazer. Tem que fazer o que precisa ser feito. Só assim a aprovação vem. E lógico, a motivação também é importante, saber o seu propósito, por que você está estudando, o que você quer, e soma isso com a disciplina e com a orientação, fazendo tudo certo, que não tem erro não. Assim, é importante que a gente fala aqui, né? A gente sabe o que acontece com os alunos, sabe as histórias, mas é tudo exclusivo, é tudo 1 a 1, né? O acompanhamento pedagógico nosso aqui é 1 a 1. Isso. Então, a conversa até fica gravada, né? Pro próprio aluno poder consultar depois e tal. Mas não é um negócio público, né? Não, nem internamente a gente não conversa, a gente não cita nomes de alunos, né? Tanto que eu falei, algum aluno. Os casos que a gente cita são os casos que os alunos gravaram, foram aprovados e expuseram, mas tudo exclusivo, individual e super seguro. Ô, Bruno, tem tempo aqui para mandar uns abraços pro pessoal que tá no YouTube? Porque eu abri aqui agora. Tenho. Quem que tá Tem pessoal aqui, ó, Terra Negra. Gente, que saudade de vocês dois. A gente tá aqui em Belo Horizonte, Estamos Terra aqui, Negra. Na Savassi, já comi um pastel hoje de manhã. Inclusive, marca aí um horário que a gente encontra. Inclusive, se o Rei do Pastel quiser nos patrocinar, mandar Oi, fazendo aqui, né? Se o pastel quiser expandir. A Tânia falou que se identificou com a primeira história, deve ser a minha. Ai, Tânia, tantas pessoas, né, que passaram tanto aperto nesse processo, e a gente tá aqui para tentar amenizar isso, né? Aí Samuel falou que sobre procrastinação também. Depois a gente podia fazer um só sobre procrastinação, né? Seria muito legal. Mas vamos deixar mais pra frente isso. Tá bom. Furetozan
É o Fred. É o Fred. Pois é, eu tô aqui, eu conheço. Ei, Fred. Você nem pegou a minha piadinha da procrastinação, vamos deixar mais pra lá, né? Ninguém aqui vai deixar nada pra lá, né? A partir de hoje, todo mundo vai estudar com orientação pedagógica. Eu posso fazer mexendo o quadro? Pode, já tá fazendo esse quadro. Não, o que eu quero fazer lá... Este podcast eu quero puxar... é um oferecimento, quadro, nada resiste ao trabalho. Ah, ótimo. Não, isso aí, nós não gastamos de preguiçosa, não, pelo amor de Só Deus. contando lá que a partir desse ano, né? Tem que ajudar lá a minha equipe de guias dos alunos, né? A partir desse ano, todo mundo tem direito a tutoria orientação pedagógica também. Todo mundo vai ter o WhatsApp da Dai. Você sabia que todo mundo vai ter seu WhatsApp? Sim, mas vamos com calma, gente. Ixi, todo mundo sabia, vai... Não sabia. Vai ter que ter então muito grupo aí. Vai ter muito grupo. Vai ter grupo. e-mails, né? O nosso contato é principalmente por e-mail. E as reuniões são por videochamada, né? No Zoom, né? Tudo fechadinho. Tudo fechadinho, gravado ali, mas só pra você. Nem a gente internamente assiste, nada. É só do aluno e do tutor. Só eles sabem. Legal. Então, Dai, na verdade, a gente trouxe isso aqui, né? Fez toda essa história do podcast e tal, pra te contar que a partir de agora todos os alunos vão ter seu WhatsApp. Tá bom. Né? Se eles tiverem que reclamar alguma coisa da tutoria com você. Já começa a montar os grupos. Grupo, nossa, vai ser bastante grupo. Amém. Pois é, gente. Porque é isso mesmo. Aluno. Agora todo mundo vai ter orientação pedagógica. Então, quem tá assistindo aí que quer ser aluno do quadro, aproveita para entrar agora, porque todo mundo vai ter tempo para estudar com orientação, muita qualidade. Sim. E faz diferença, galera. É muito bom você ter alguém ali que vai estar junto com você, que vai pegar na sua mão e vai te mostrar o caminho, né? É muito mais fácil você se espelhar em alguém que já passou por isso. Todos os tutores são aprovados em alguma universidade pública, conhecem o caminho. E além disso, além de ter a própria experiência de vida deles, tem o treinamento intensivo do método quadro que eles fazem comigo, né? E com muitos vídeos do Bruno. Tem um monte de... O treinamento é bem... É bem puxado, o treinamento dos tutores. Então, assim, eles sabem tudo, conhecem a plataforma 100%. Além de te dar todo o caminho do que você precisa estudar, né? Eles te mostram todos os recursos que estão ali para você. Com o tutor, você não fica perdido. Não tem como você se sentir perdido, você se sentir inseguro. Será que eu tô no caminho certo? Escuta ele, segue as orientações dele, que assim, vai dar certo. Que a gente sabe o que a gente tá fazendo e a gente faz com muito amor. A gente gosta dos nossos alunos e o sonho de vocês é o sonho da gente. Eu acho que é muito importante dizer isso, né? A gente quer mudar a vida de vocês da mesma forma que a universidade mudou a nossa, né? Foi a UFMG que me trouxe aqui, foi pelo processo seletivo com a UFMG que eu entrei no quadro. E quantas vidas foram mudadas não só pela UFMG, por qualquer universidade pública, né? Pelo ITA, pelas instituições militares também com seus concursos. Então, a gente quer isso. Cada vez mais tá junto com vocês, transformando mais vidas. Então, vem, que a tutoria vai estar esperando e a gente está aguardando bem ansioso. Então, duas coisas, né? A primeira é a seguinte, que não é o que eu queria falar que é mais importante. Vou falar o mais importante por último. Mas a primeira é que um dia a gente estava conversando, a Lucimara e eu, aí a gente levou para o Vinícius, e a gente perguntou assim, eu até perguntei para ele, disse, cara, você acha que a tutoria pedagógica aumenta a chance da pessoa passar? Porque a gente teve em 2020 muito aluno que ganhou a tutoria e não fez. Aí em 2021 a gente começou a vender separado. Aí conversando e tal com todo mundo, pessoal, aumenta muito. Eu falei, então vamos voltar. Vamos fazer as contas aí para todo mundo ter direito. E por isso esse ano está voltando, todo mundo vai ter direito à tutoria, né, para 2022. E a outra coisa é que o pessoal não sabe, mas a Dai sabe, né? Mas a Dai, a própria Rayane, né? Elas são de uma turma do quadro, foi a primeira turma nossa de profissionais aqui em Belo Horizonte. E no processo seletivo que elas passaram, a gente selecionou entre 800 pessoas da UFMG. A gente pegou um processo seletivo... Tá sabendo agora. E colocou 800 pessoas no processo seletivo. Né? E aí foi tendo teste, entrevista, teste de lógica,
né? Sim, eu, humanas, fiz teste Fez de teste lógica. de matemática, Fiz de teste de lógica. matemática. Teve gente que brigou, por que eu tenho que saber matemática? Mas é porque a gente já tinha esse plano, né? De pegar pessoas muito diferenciadas. E aí veio essa turma e a Dai tava nesses... Foram 8 pessoas, né? Foi 1% só de taxa né? de Qual que é aprovação. esse prequeté que vai ser orientador Não quer dizer pedagógico, que você não? ficar nervoso por causa desse tipo de coisa, entendeu? Não, é uma Sentindo pressão. lisonjeada. Não é pra pressionar. Muito bom. Lembro até hoje Que da bom. entrevista que a Lu me entrevistou. Foi certo, eu sei. A Lu te entrevistou, Eu né? ainda entrevisto todo mundo. Entrevista todo mundo. Lembro até hoje. Hoje nós temos que acabar aqui, porque daqui a pouco tem outro. Encerrar. Então, vamos... Muito bom. Tem uma música aí do Djavan, que é muito boa para quando a pessoa estiver estudando sozinha, estiver ali com errando no cursinho, nos estudos. Tem uma música dele que chama Disfarce e Chora. Mas é legal, olha só. Quando você estiver fazendo um cursinho, estudando, fazendo a lista de exercícios, você vai lembrar dessas frases. E estiver errando, estiver difícil, você vai falar assim, ó. Você vai lembrar o seguinte, você vai falar, chora. Disfarça e chora. Aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. Olha que bonito, tá vendo? Poeta. Eu e o Google, minha filha, nós temos uma cultura. Gente, muito obrigado. Muito obrigado. Dai, muito obrigado, Bom Lu. estar aqui com Obrigada, vocês. Bom. Até logo, então. Até, gente. Até, gente.